O outro tema foi em relação às chuvas aqui em Manaus também e o comportamento, né, dos políticos em relação a todas as ocorrências aqui, né? Sim, isso foi uma questão que eu vi repercutir nas redes sociais, ouvi também no WhatsApp, vocês devem ter recebido de alguma maneira todo essa enxurrada de vídeos, de falas em relação ao que aconteceu no domingo e na segunda-feira. Não vou repetir os dados factuais, todo mundo acompanhou pelo noticiário, aquelas inundações, as famílias que tiveram uma série de perdas materiais e o evento mais grave e dramático é a tragédia das mortes, as 8 mortes lá no Jorge Teixeira, num contexto de lixeira viciada, deslizamento, de moradias em situações muito precárias, né, tanto na questão da física da moradia, da geografia do local, como também da segurança pública. Então, há uma série de problemas, veja, há uma série de problemas no contexto do que aconteceu domingo e segunda-feira, que precisa de muita dedicação e de atuação das instituições e dos políticos para falar sobre todas essas questões que culminam nessas tragédias que volta e meia Manaus sofre, uma desestruturação. Nós temos de tratar de problemas que são históricos, que são os déficits habitacionais, a expansão irregular da cidade, a própria segurança pública, a atenção aos refugiados, que é uma realidade do Amazonas, né, de Roraima, é uma realidade do mundo, aliás, e tudo isso precisa ser enfrentado com políticas públicas, que estão fora da agenda. A gente tem falado disso aqui na coluna de política, né, das instituições que não têm agendas, e problemas não faltam na cidade. Então, a falta dessa agenda e o despreparo desses políticos fica muito evidente quando as situações dessas ocorrem, especialmente quando eles resolvem ir para esses locais, fazer VTs, fazer vídeos para autopromoção, que foi o que a gente viu inundada nas nossas redes sociais, né, esses políticos com mandato, indo para ali, meter a mão na lama, mostrando que estavam sujinhos de lama, dizendo, fazendo campanhas de arrecadação de donativos, de cestas básicas. Isso é muito pouco, isso é muito pobre para todas as possibilidades que o mandato oferece e exige da responsabilidade dessas pessoas. Eles foram eleitos para trabalhar com todos esses recursos. É preciso prestar atenção nisso, sabe? Um mandato, um gabinete, a máquina pública da prefeitura e do governo, gente, elas servem, elas são poderosas, elas servem muito mais, elas vão muito além de servir para reeleger essas senhoras e esses senhores. Elas precisam ser usadas para debater, colocar em execução políticas públicas que evitem, né, de forma imediata, mas que também deem soluções a médio e a longo prazo sobre todas essas calamidades que estão colocadas para a cidade de Manaus há muito tempo. Aliás, da série de problemas que a gente listou, que acabam causando esses problemas de quando chove, morte de pessoas, a gente ter de viver novamente isso, dessa série de problemas, está também a representação política. Ficou evidenciado nessa busca de autopromoção, que eu achei algo de muito inescrupuloso, né? Alguém utilizar dessa maneira, tendo todas as possibilidades que o mandato requer, e ir lá fazer cena diante de uma tragédia, diante das mortes das pessoas. Bom, mas há todo um histórico de políticos que vão se revezando no poder, que vão assumindo esses cargos públicos, que vão fazendo uso das benesses desses gabinetes, com excesso de funcionários, uma série de emendas que eles têm possibilidades, né, de fazer indicações no orçamento público, mas que não chegam efetivamente a mudar a realidade da cidade, né? Eles vão utilizando isso o tempo todo por benefício próprio, né, da próxima eleição, usam a máquina para trazer esses debates, ataques a seus adversários, e não se enganem, né, quem está fora disso, que apresenta hoje críticas que não colocam em discussão os problemas da cidade, né, é o mais do mesmo, né, é alguém com uma roupa da moda agora, né, usando bem as redes sociais, mas você vê que no conteúdo não traz o que de fato precisa ser debatido em relação aos problemas da cidade. Veja que um assunto que é importantíssimo, que é a questão das mudanças climáticas, os eventos extremos que estão atingindo o mundo todo, que devem fazer parte da preocupação dos políticos sérios, né, dos gestores sérios, ela é completamente ausente da fala das instituições aqui do estado do Amazonas. O que está faltando para eles compreenderem, né, que nós estamos inseridos numa região que o mundo inteiro está debatendo sob esse ponto de vista, né? O que está faltando para eles entenderem que aqui nessa região, nesse período, no momento chuvoso,
E mais, há alguns anos, nós estamos vivendo quebra de recordes de inundações, né? As consequências disso, sociais e econômicas, tudo tem virado rotina na vida da população e que atinge de forma mais cruel as populações mais pobres, né? Para trazer essa memória, eu trouxe aqui um dado das inundações, né, das cheias, das 11 maiores cheias registradas desde que essa medição passou a ser feita, em 1902, 7 ocorreram a partir de 2009. E de lá para cá, quando não houve recorde, ocorreram registros em níveis muito altos. Esse é um parágrafo de uma matéria que eu fiz para a Folha de São Paulo sobre as cheias no ano passado. Veja, a realidade não mudou, e não mudou também a falta de preparo, a falta de atenção desses políticos, dos deputados estaduais, dos vereadores da Câmara, da prefeitura, do prefeito, do governador, dos seus secretários em relação às mudanças climáticas. Isso não está na agenda deles e precisa entrar com muita urgência. Precisa sair essa situação aí deles muito deplorável, ridícula, desumana, de usarem os desastres, as desgraças da população para fazer VT, para fazer vídeo, para se autopromover. A deputada é muito mais que carregar a cesta básica. Isso as comunidades fazem já há muito tempo, fazem sem a estrutura que eles dispõem para agir em outros campos, de outra forma. Bom, eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas eu queria ler um trechinho aqui de um texto quando for o momento de encerrar a coluna. Podemos então seguir para o texto, Rosiane. Bom, eu queria encerrar a coluna de hoje com um texto do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. É considerado um primeiro livro-reportagem, Rafael. O Euclides cobriu a Guerra de Canudos e relatou toda a realidade da região e a realidade da construção daquele arraial, né, daquele espaço que resultou na Guerra de Canudos. Bom, esse é o trecho que eu queria ler, está aqui no meu livro, na página 202. O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rudimentar permitia à multidão, sem lares, fazer até 12 casas por dia. E à medida que se formava, a tapera colossal parecia estereografar a feição moral da sociedade ali açoitada. Era a objetivação daquela insânia imensa, documento iniludível permitindo o corpo de delito direto sob os desmandos de um povo. Aquilo se fazia a esmo, adoidadamente. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. A gente segue aqui acompanhando todas essas informações e trazendo sempre qualquer nova informação da política dos bastidores, da informação de qualidade e análise criteriosa com a Rosiane Carvalho aqui na nossa coluna. Obrigado, Rosiane. Obrigada também, até amanhã.